Bom dia! Sexta-feira, terminando mais uma semana, hein, pessoal? Como o tempo está passando depressa, ninguém vê o tempo passar, né? Então vamos aproveitar cada dia, aproveitar o tempo que a gente tem aqui, aproveitar bem, saber utilizar bem esse tempo que Deus nos está dando. E vamos lá, nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver, sem terem uma ideia precisa da maneira por que isso se daria, e designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais justamente de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído e que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos. João podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. E havia um homem dentre os fariseus por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este uma noite veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo, que não pode ver o reino de Deus, senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como se pode fazer isto? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, e vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como creríeis se eu vos falasse das celestiais? A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas. Se essa crença fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-la, como fez com tantas outras. Longe disso, porém, ele a sancionou com toda a sua autoridade e a transformou num princípio, fazendo-a condição necessária, quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insistiu, acrescentando: não te maravilhes de eu ter dito que é necessário nascer de novo. Bom, li um pouquinho a mais no texto, né? Para dar mais um pouquinho de exemplos. Como se explicaria se a gente, vamos falar, né, morresse hoje,
e não voltasse mais, para onde a gente iria? Qual seria o sentido da nossa vida aqui na terra? Por que Jesus disse que a gente não deixaria a terra enquanto não pagasse o último ceitil? O que ele quis dizer com isso? Como se explicaria que uma criança de aproximadamente 8, 9 anos se sentasse à frente de um piano e tocasse Beethoven maravilhosamente? Não tem tempo para essa criança ter aprendido isso, a tocar um piano como aquela criança toca. Como se explicaria isso? Bom, Jesus quis dizer para a gente, quanto ao último ceitil, é que a gente está aqui num planeta de provas e expiações, por enquanto. Já estamos na transição. Mas enquanto isso, em seu tempo, ele quis dizer sim, que a gente veio aqui para pagar as nossas penas, para aparar as arestas que ficaram no passado, das vidas anteriores, e que seria necessário inúmeras vezes para a gente sair daqui com o espírito puro, que a gente não deixaria essa terra enquanto a gente não pagasse o último ceitil. Esse é um dos motivos da reencarnação, uma de suas necessidades. Entenderam? A explicação que a gente tem para esse caso da criança, que eu vi, inclusive eu vi um vídeo, ontem nós estávamos comentando sobre isso, sobre a reencarnação no nosso trabalho de cura à distância, é essa, porque o espírito tem a memória. Tudo que a gente aprende aqui na Terra, porque se a gente está aqui para evoluir, tudo que a gente aprende aqui tem que ficar guardado em nossa memória, em nossa memória espiritual, que é o nosso verdadeiro corpo, é o corpo espiritual. Nós estamos encarnados, nós não somos, nós estamos encarnados. Então, toda a nossa volta ao plano terreno, a gente tem que ter trazido alguma coisa de crescimento. E o que acontece? Essa criança que tocou piano, deu show de piano, e o que acontece é o que ficou gravado na memória da última ou das últimas reencarnações dela. Ela está com aquilo já, ela já sabe. O espírito dela já sabe. Então, o sentido nosso de estar aqui, de estar reencarnando, é esse: aprendizado, crescimento espiritual e purificação do espírito. Pagar o último ceitil um dia, até a gente não precisar mais reencarnar nesse plano, partir para planos melhores, para planetas melhores, E antigamente se falava de ressurreição, como a medicina mesmo já prova, não tem como você fazer um cadáver viver de novo, Não existe Frankenstein, não tem como existir Frankenstein, Então a palavra ressurreição, ela é abolida. A palavra certa é reencarnação. A ressurreição não existe, não tem como você ressurgir com o mesmo corpo. Jesus apareceu para seus discípulos depois de morto. Ele se materializou o seu espírito, podia ser palpável, para que eles o reconhecessem e acreditassem. Isso é uma coisa de Jesus. Muitos espíritos têm essa condição hoje de fazer isso, se materializar. Mas na época de Jesus, isso foi tratado como ressurreição, porque eles viram e tocaram o corpo,
materializado, o Espírito materializado. Hoje nós sabemos o que é isso. Com os estudos, com o aprendizado da doutrina, a gente sabe o que é isso. Então, ressurreição, palavra abolida. É reencarnação, a palavra certa que a gente tem que usar. E vamos aproveitar esse tempo que eu falei que está passando depressa lá no começo, né? Vamos aproveitar esse tempo e vamos pagar os nossos últimos ceitis aqui na Terra. Vamos fazer sempre o melhor para a gente reduzindo esse retorno, essas reencarnações. Vamos lá, aproveitar o tempo, fazer o bem, esparramar o amor e a caridade. Caridade é o único caminho, viu, gente? Caridade engloba tudo, engloba amor, perdão, engloba tudo. Então vamos aproveitar o tempo que nós temos em nosso proveito mesmo, para a gente reduzir as nossas reencarnações futuras. Ainda vamos voltar muitas vezes, com certeza, mas vamos lá procurar vir melhor um pouquinho, vamos procurar aprender muito para ficar gravado aqui na memória do Espírito, para a gente vir um pouquinho melhor na próxima, tá certo? Um grande abraço para cada um, uma ótima sexta-feira. Me perdoem o vídeo mais longo hoje, mas eu precisava falar um pouquinho. E eu espero que todos estejam bem. Quem não se inscreveu no meu canal, pessoal, tá na hora. Inscreva-se, divulgue, compartilhe o link do canal, o link da mensagem. Vamos lá, vamos dar um likezinho lá. É importante esse like pra gente, né? Pra gente ter a ciência de quem de quantas pessoas estão gostando do que estão ouvindo, né? Porque muita gente vai lá ver o vídeo, mas não se manifesta. Eu preciso dessa manifestação. Nós precisamos dessa manifestação, tá bom? Conto com todos vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus, uma ótima sexta-feira, que Jesus nos abençoe e nos proteja. Até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer.